adicional de penosidade encontra-se previsto no artigo 7º, inciso 23 da Constituição da República e foi inserido no mundo jurídico juntamente com o adicional de insalubridade e periculosidade. Todavia, esse direito constitucional assegurado aos trabalhadores nunca foi regulamentado e, nesse sentido, não representa um direito efetivo. Sobre o assunto, nós conversamos hoje com a advogada Carla Carneiro, que estuda a influência do trabalho penoso no adoecimento físico e psíquico do trabalhador. Carla Carneiro, seja bem-vinda à Hora Extra e eu gostaria de saber o que é o trabalho penoso. O trabalho penoso é aquele considerado como executado sob condições de crueldade, desumanidade e tratamento degradante. Essas condições que ferem profundamente a dignidade do trabalhador podem levá-lo a um adoecimento físico e ou psíquico. E qual seria então a diferença entre o trabalho penoso, do trabalho insalubre e do trabalho perigoso? O trabalho penoso é aquele desenvolvido em condições degradantes, desumanas e cruéis, e que possam levar a um adoecimento físico e ou psíquico do trabalhador. O trabalho perigoso é aquele que expõe o trabalhador a uma exposição permanente, contato permanente, com substâncias explosivas, inflamáveis, energia elétrica, risco de roubo ou de violência física, devido a fazer uma segurança pessoal e patrimonial. Já o trabalho insalubre é aquele que expõe o trabalhador a agentes físicos, químicos ou biológicos acima dos limites de tolerância. Você disse agora que o trabalho penoso, não foi regulamentado, embora a Constituição seja antiga. O que tem levado o governo, ou o que tem feito com que ele não queira regulamentar esse trabalho penoso? Olha, Márcia, na verdade a nossa Constituição faz esse ano, 25 anos, são as bodas de prata da Constituição Federal. E realmente é de se indagar e muito relevante esse adicional ainda não ter sido regulamentado. No primeiro momento, chega-se a pensar que não há interesse, porque poderia atingir a muitos, assim como foi o trabalho doméstico, que demorou tanto tempo para ser regulamentado. Mas estudando o tema e aprofundando, chega-se à conclusão de que ele está sendo gestado, na verdade. Os primeiros projetos de lei, observa-se que eles tinham um enfoque ao sofrimento físico do trabalhador. E somente agora, nos últimos 10 anos, é que a discussão vem sendo aprofundada na questão da saúde mental. Então você percebe que hoje os projetos de lei, já prevêem essa questão do sofrimento físico e ou psíquico. Que exemplo você nos daria sobre trabalho penoso, mas físico, esse trabalho realizado que realmente afeta a saúde do corpo do trabalhador? Então, poderíamos citar como exemplo a lavoura de cana-de-açúcar. Nós sabemos que algumas lavouras, na época da colheita, é feita a queima da cana para que a folha se torne mais macia e a cana se torne mais leve. Essa queima é feita num dia e a colheita tem que ser de imediato, não pode ser mais do que um dia. É fato, já constatado, entre os trabalhadores, que para se trabalhar nessas condições, que eles chamam de verdadeiro inferno, eles têm que estar sob efeito de álcool ou drogas. Então eu diria que esse é um trabalho penoso, físico, e que gera consequências psíquicas, tais como a dependência, o uso e abuso do álcool e outras drogas. E com relação ao trabalho penoso psíquico, assim, que realmente prejudica o trabalhador, que leva esse trabalhador à exaustão psicológica, vamos dizer assim? Então, nós teríamos aí nesse caso a situação da gestão por estresse, que é aquela gestão opressiva, aquela gestão maldosa. Eu vou te dizer uma situação específica da qual eu tive conhecimento. Vamos dizer, o empregador sabe que quando contrata um trabalhador por prazo determinado,
ele só pode sofrer uma prorrogação naquele contrato, ou se chegar ao final e tiver interesse, pode se transformar em contrato por prazo indeterminado. Então, esse empregador, querendo exigir uma produção melhor, um resultado melhor, ele estava exigindo, ao final de cada mês, ele dizia assim, olha, no final desse mês nós vamos ver se vamos prorrogar ou não o seu contrato, né? Chegava no outro mês, na hora de pagar, ele dizia, vou ver se vai prorrogar ou não o seu contrato. Entendo que é um caso de gestão por estresse, né, que causa um sofrimento psíquico muito forte, porque a pessoa fica em suspense. Ele já foi contratado por prazo determinado, ele já sabe que não vai receber alguns direitos, como os 40% do fundo de garantia e o aviso prévio. Então, o legislador, quando permitiu essa forma de contratação, ele quis que o trabalhador tivesse a segurança de que por X meses, por aquele tempo, ele tivesse a certeza que ia receber o salário e ter um emprego digno. Quando o empregador age dessa forma, sob pressão, de forma maldosa, né, para produzir um resultado melhor, ele está não só infringindo a lei, porque é um ato ilícito que ele comete, né, mas também causando um sofrimento psíquico muito grande. Para mim, mais um exemplo de trabalho penoso. Mas, doutora Carla, com relação ao próprio mercado, já se cita como exemplo, economistas falam que para a pessoa se efetivar, ela tem que demonstrar realmente produtividade. Que limite seria esse, um limite que esse empresário, que esse empreendedor poderia cobrar dos seus empregados? E o que seria extrapolar desse limite? Até, por exemplo, assim, eu tenho um contrato de 3 meses, contrato de experiência, quero me efetivar naquela empresa, mas até que ponto esse empregador pode cobrar? Até que ponto essa cobrança seria saudável? Então, eu entendo que essa cobrança, ela vai até o limite legal, né? Ele não deve praticar nenhum ato ilícito. Uma coisa é você estimular a produção, estimular bons resultados de forma saudável, de forma positiva. Uma competição saudável, ela é boa, ela dignifica, ela te leva a querer conseguir aquele resultado, aquele prêmio, aquilo que é oferecido. Mas onde entra a maldade por si só, né? Aí vem o tratamento desumano, onde entra a humilhação, né? A opressão, a submissão. Então, eu sei que você precisa desse emprego, eu sei que você precisa desse dinheiro, eu vou fazer tudo para que você me dê o melhor resultado possível, né? Eu entendo que aí já há ilicitude, né? No caso, a gestão por estresse é um fenômeno novo ou isso já é uma consequência do sistema produtivo capitalista do século XX? Não, ela é um fenômeno bem antigo, né? Porque se ela se caracteriza pela opressão, nós vamos ter características dela na escravidão, na servidão, né? E agora, nesse mundo contemporâneo, nós observamos essa gestão por estresse exatamente quando o mundo esquece, né, do que aconteceu, o que foi o reflexo da escravidão, da servidão, da Segunda Guerra Mundial, né, onde os homens chegaram a um momento crucial de entender que o fratricídio não, o fraternidade sim, né? O que seria fratricídio? Irmão mata irmão, né? O que é a fraternidade? O espírito de fraternidade está constando no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, ali foi desagou, né, o que a humanidade refletiu sobre tudo que já tinha feito até então. Então, a gestão por estresse, ela é um retrocesso. Ela não é um caminhar, ela é um retrocesso. É isso mesmo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre trabalho penoso. Não saia daí. O Hora Extra está de volta hoje conversando com a advogada Carla Carneiro sobre trabalho penoso. Carla, você escreveu um artigo em que você menciona que o trabalho penoso tem se agravado de forma silenciosa e atingido, sobretudo, a saúde mental do trabalhador. Por que você mencionou isso?
Esse artigo ele é reflexo de um longo estudo e uma caminhada mesmo de promoção de eventos visando a erradicação de doenças e acidentes do trabalho. E mais recentemente nós temos realizado vários congressos internacionais em Goiânia sobre saúde mental no trabalho, que integra um trabalho maravilhoso feito pelo Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado de Goiás, onde se estuda essas questões que são os fatores psicossociais de risco existentes no meio ambiente do trabalho. É verdade que esses fatores ainda não foram regulamentados. E eu entendo que talvez, né, um dos motivos pelos quais isso tem se agravado no meio ambiente do trabalho é justamente a falta de regulamentação e de penalidade. No caso, que doenças são mais comuns decorrentes desse trabalho penoso que afeta a saúde psicológica desse trabalhador? Olha, Márcia, de acordo com a portaria 1399 de 1999 do Ministério da Saúde, ela elenca algumas dessas doenças mentais, né, que são consideradas relacionadas ao trabalho. Em primeiro lugar, não sei se estaria em primeiro lugar, há uma lista, mas entre elas nós temos o alcoolismo crônico, episódios depressivos, a demência, transtorno cognitivo, nós temos também o burnout, que é o total esgotamento profissional, dentre outros. Como é que é possível esse trabalhador provar que ele adoeceu? Porque a questão do trabalho penoso ele é um pouco subjetivo. Como é que ele vai conseguir provar que ele adoeceu em decorrência do trabalho, da atividade que ele desenvolvia? Márcia, esse assunto é extremamente importante, muito discutido e muito recente, porque as doenças mentais elas estão vindo à tona, vamos dizer agora, e cada vez mais correlacionadas ao trabalho. Por um lado, nós vamos encontrar profissionais especializados na área de saúde mental, como psiquiatras, psicólogos, né? Também aqueles nas áreas afins, como assistentes sociais, ergonomistas, que têm toda uma tese sobre esse assunto. E nós vamos encontrar as pessoas que entendem que isso tem o nexo e que vão bater as portas da justiça. Recentemente, nós tivemos uma decisão do TST entendendo que uma trabalhadora que foi diagnosticada como esquizofrênica, né, teria tido como concausa as situações que ela viveu durante o contrato do trabalho, que teriam sido desumanas e degradantes. Isso vai gerar muita polêmica. Por quê? Porque a psiquiatria e também a psicologia ainda não estabelece esse nexo causal e às vezes nem concausal. Ela prefere dizer que há várias situações que podem fazer com que aquele trabalhador se descubra doente, às vezes até genética, né? Então, é uma discussão que precisa ser muito aprofundada, né? O que nós sabemos é que as condições do trabalho, muitas vezes, podem agravar aquela situação. Então, é preciso estudo, reflexão e regulamentação, para que não haja injustiça. Os fatores psicossociais podem influenciar, inclusive, na produtividade, não é isso? Sim, sim. Como é que isso funciona? Um trabalhador mais esgotado produz menos ou pode também provocar acidentes? Ou não? Isso já é uma tese não comprovada. Não, é uma realidade, né? Por exemplo, eu acredito que o juiz, quando vai analisar as causas de um possível acidente do trabalho, uma das coisas que ele percebe é quais foram os treinamentos, o que foi feito de prevenção, em que regime, né, aquele trabalhador era submetido. Se ele é submetido a um regime de horas extras constantes, um trabalho exaustivo, aquilo é lógico, é uma causa, né, estabelece um nexo causal e reconhece a culpa do empregador no caso. Se de um lado o trabalhador precisa ter um ambiente agradável, do outro lado o empregador também ele precisa justamente estabelecer essa competitividade. Como é que ele vai desenvolver isso sem prejudicar esse trabalhador? Sendo ético, responsável, honesto, né? E tendo a legislação como limite para a sua atuação. Eu diria também que é muito interessante o empresário
ele convidar para a sua empresa esses profissionais na área de saúde psicossocial, né, que poderiam estar avaliando o seu ambiente de trabalho, poderiam estar avaliando as suas condições de trabalho, o que aquelas metas traçadas, aqueles meios ditados podem causar psicologicamente ao trabalhador, né, assessorando-o, dando uma consultoria para que ele possa construir um ambiente de trabalho saudável, né, e dessa forma ter à sua volta pessoas saudáveis. Porque também a tecnologia pode mitigar ou realmente eliminar questões assim, que se antes o trabalho era penoso, agora ele já não é penoso. Essa avaliação ela tem de ser numa empresa anual, seria o caso, ou teria que estabelecer pelo menos prazos de análise daquele ambiente de trabalho? Olha, Márcia, eu digo o seguinte, porque os agentes físicos, biológicos e químicos, esses são facilmente perceptíveis. Então, uma vez que vá lá um engenheiro, um médico, né, e faça um programa de prevenção e perceba toda a realidade, e se aquilo não mudou, é fácil estabelecer um prazo de 1 ano. Só que eu acho que quando nós tratamos de fatores psicossociais, nós estamos tratando do homem. E o homem, ele é mutável, ele não tem um tempo determinado que ele não vai mudar, que nada vai acontecer, que ele não vai sofrer isso ou aquilo. Então eu entendo que nós precisamos de profissionais que possam atuar de forma contínua, né? Eu acredito que é necessário uma avaliação, é necessário um planejamento e é necessário um acompanhamento, de preferência com uma formação contínua, né? Porque nessa formação contínua vai ter uma avaliação contínua, então você vai garantir sim um meio ambiente seguro e saudável. Ok. Eu conversei com a advogada Carla Carneiro sobre trabalho penoso. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Muito obrigada. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Mais informações sobre o CRT de Goiás você acompanha sempre no Twitter e no Facebook.